Bom, tá começando. Bom, gente, novamente, né, nós temos aqui com a gente hoje a Nione Torres, é a terceira capacitação que a Ani está dando para a gente. Eu nem sei como eu agradeço, como eu estava dizendo aqui para ela informalmente, mas a gente estamos pegando bastante caso, né, de luto, né, Mi, agora, e aí a gente achou que seria muito importante a Nione dar essa capacitação, a gente deixar gravado para que o pessoal todo possa assistir do atendimento. Vai ser uma das obrigatórias, tá, Ani? Então, o nome que a Ani deu hoje foi A Vivência do Adeus Sem Despedida, Luto pela Covid-19. A Nione, ela é mestre em Psicologia Clínica, na análise do comportamento pela PUC de Campinas. Ela é especialista em docência do ensino superior na Universidade Estadual de Londrina, fez formação em terapia comportamental dialética pelo Behavioral Tech, formação em terapias contextuais pelo Centro de Pesquisa Paradigma, criou o Instituto de Análise do Comportamento em Estudos e Psicologia Clínica, que é o IACEP, que todo mundo conhece. Aí tá bom, Josinha, aí tá bom. E atua como terapeuta, né, supervisora clínica, e muitos artigos, muitas aulas, né, Li? Sempre ativa e com a gente nesse projeto. Muito obrigada, viu, Li? Muito obrigada por tudo. Na verdade, Josinha, obrigada eu por estar aqui novamente, porque eu comecei a ter muita essa preocupação do quanto está acontecendo, né, do luto pela Covid, e eu já estou atendendo o luto pela Covid há alguns meses, e eu vejo a dinâmica desse luto, eu vejo o nível para onde ele vai, geralmente vai para o luto complicado, né, e eu mesma entendi da importância disso, e até estou super bem de estar aqui mais uma vez, né, de fazer essa troca mesmo, de poder, né, ajudar nesse momento que está sendo mais difícil para a gente, em termos, assim, de mundo mesmo, mas o que nós podemos fazer, tá? Obrigada eu. Estou recebida com tanto carinho, que só isso já, nossa, já super legal. Então, vamos começar? Tudo bem? Vocês estão vendo já a tela? Estamos, Ni. Então, tá. Só um minutinho, deixa eu só colocar em tela cheia. Só aguarda um pouquinho que aqui tá agora. Isso. Tudo bem, então? Tá entrando, viu, Ni? Tá vindo mais gente, sim, tá? Tá. Vamos conversar, então, um pouquinho sobre isso, né? E acredito, assim, que não vamos dar conta mesmo nesse tempo, e eu continuo à disposição como colaboradora do projeto para dar supervisão para casos assim. Hoje, na verdade, então, com esse tempo, nós podemos dar uma geral, mostrar algo mais geral e depois mais específico para cada caso, eu me coloco à disposição, tá bom? Então, vamos lá. Nós já sabemos, né, que o viver é o estabelecimento de vínculos e, ao mesmo tempo em que é o estabelecimento de vínculos, é a experiência de perdas, né, quando esses vínculos se encerram, e geralmente eles se encerram ou em vida mesmo, ou por morte. Viver e morrer, né, então, só quando é por morte, o morrer é uma experiência inevitável, faz parte do jogo da vida, não tem como, é assim que existe, né? Gera uma vulnerabilidade nossa diante do mundo, ficamos extremamente vulneráveis, né, diante do mundo, e, evidentemente, uma dessas vulnerabilidades é porque modifica significativamente todo o nosso ambiente. É uma guinada de 180 graus. O que era antes jamais vai ser, né? Igual. E, consequentemente, após morrer, e ainda pensando também que o viver e o morrer não é uma dicotomia, é uma continuidade, né? Nós não podemos colocar estanques, viver de um lado e aí morrer do outro, não. Viver e morrer é uma continuidade, ok? E aí surge o luto, né? Todos nós sabemos já o que é o luto,
É um processo natural, sim, né, que ocorre em todos nós como uma reação à perda de um vínculo significativo em nossas vidas. É um processo do nosso organismo. O luto é um processo, né, que envolve de uma forma extremamente significativa emoções, cognições, sensações físicas e mudanças comportamentais. Né? Na verdade, essa vulnerabilidade diante do mundo, diante da vida, evidentemente que está também ocasionando no nosso organismo esse mix, né, de sentimentos, de emoções, tudo isso, né? E aí, muitos autores já falam sobre essa mudança significativa, e eu consegui duas frases que eu entendo que é, contempla bastante isso. Que quando um ente querido morre, nós somos mudados para sempre. E que evidentemente, há uma transformação ampla e profunda. Lógico que quando nós pensamos em luto, nós pensamos naturalmente no luto normal, o esperado, né? E o luto normal é aquela ruptura unilateral, né, do vínculo. Alguém vai e outras pessoas ou alguém muito significativo fica, né? Então é uma relação de apego, né? E pela ruptura vai gerar tristeza, dor, saudade, pesar, revolta, etc, etc. E em todos os casos de luto, vai exigir um lapso de tempo que é subjetivo, que depende da história de cada um, da história do vínculo, né? Para que possa amenizar, elaborar, adaptar-se à dor emocional e continuar vivendo na ausência dessa pessoa. Esse é o luto que todos seres humanos naturalmente vão passar. Acontece que, dependendo, né, o luto não é um luto normal, dependendo de eventos, circunstâncias, contingências, não é um luto normal. É um luto complicado, né, que é uma das formas de luto que nós temos. Nós temos o antecipatório, o complicado, né? O que é o luto complicado? E aí, ponto de partida para a nossa fala de hoje. O luto complicado é quando o enlutado, ele não entra em contato com emoções, pensamentos, lembranças e sentimentos que são naturalmente gerados pela perda, como eu passei para vocês. Em função disso, e por isso também, há uma exacerbação completa, né, nesse organismo. Os problemas físicos, psicológicos e sociais têm uma amplitude avassaladora na vida dessa pessoa e em todos que estão no entorno, né? Há uma intensificação desse sofrimento, sem progressão para a resolução ao longo do tempo, porque o luto nós precisamos fazer, ele precisa chegar a uma resolução para que haja continuidade, inclusive, da espécie, né? Isso entra a filogenética, tudo, né? A filogênese, tudo, né? Esse sofrimento, ele diminui. É difícil pensar que ele vai acabar no sentido de não existir mais nada. Continuarão as lembranças, a saudade, aquela dor, muitas vezes ainda, um certo vazio, porém a pessoa volta a ter uma vida normal. No luto complicado, isso é muito demorado, vai-se um longo tempo, às vezes chega até, inclusive, a própria morte, né, por doenças, tal, mas que a gente sabe que a base foi esse luto complicado, né? Hoje, gente, atentem para essa questão. Hoje, o luto complicado atinge de 8 a 12% da população enlutada. Geralmente. Agora, nesse momento que nós estamos de Covid-19, e por uma década se espera um aumento de até 30% dos casos de luto complicado. Meu Deus, Ni, por causa do Covid. Por causa do Covid. Nossa. Por causa do Covid. Tá? Ou seja, vamos atender muito, né? Muito, muito. Vamos pensar, façam só esse cálculo. Vamos pensar, e isso as pesquisas apontam, que para cada morte, nós temos de 6
a 11 pessoas enlutadas. De 6 a 11 pessoas enlutadas. Então, vocês imaginam, no Brasil, que nós já temos 1 milhão de pessoas enlutadas. 1 milhão de pessoas enlutadas no Brasil. E aí vocês vamos pensar que 30% desses casos podem gerar luto complicado. Por isso a importância da prevenção, por isso a importância de estarmos aqui hoje. Entendem? 30%, gente, imagina isso para a saúde pública, imagina isso para a indústria farmacêutica, imagina isso para a sociedade de uma maneira geral. Né? Ou seja, são dados que assustam a gente. Só que quem está atendendo já pela Covid, os enlutados pela Covid, já percebem que está assim. Né? Então, vamos lá. Existem fatores associados, ou seja, que geram probabilidade de acontecer mais ainda o luto complicado. Uma pessoa que tem um déficit de suporte social, que tem abuso de substâncias químicas, ou déficit de habilidades de enfrentamento, que há uma história de transtorno psiquiátrico, depressão profunda, bipolar, border, né? Presença de outros transtornos emocionais na vida dessa pessoa, como TEPT ou depressão acentuada, um fator muito intrínseco ao luto complicado é morte de criança. Então, estressores mais, assim, bastante, que comprometem muito a nossa saúde física e emocional. Então, nós não podemos deixar de olhar para esses fatores quando nós estamos atendendo uma pessoa que está indo para um luto complicado, ou já está em luto complicado. Porque, a partir disso, nós já temos uma ideia do que é que nós também precisamos desenvolver nas intervenções clínicas. Essa pessoa que fica isolada, não tem um suporte social, cadê a rede socioafetiva dela, né? Pessoas que fazem abuso de substâncias químicas. Então, há uma maior complexidade ainda nesse trabalho. Né? Enfim, os comportamentos das pessoas enlutadas, né, em luto complicado. Muito sofrimento pela perda, que há uma persistência nesse sofrimento e prolonga significativamente. Fazendo um parênteses aí, um luto normal, nós já sabemos, na minha fala em abril, não sei quando foi que eu falei, acho que abril ou maio, nós conversamos sobre isso. O luto, geralmente, um luto normal, e é necessário que ele exista para que a vida continue, né, para ressignificar a vida e continuar, ele gira em torno de 4 estações. Lembra quando eu falei para vocês sobre isso? 4 estações, ou seja, um ano. 4 estações porque tem que viver todos os primeiros aniversários. Né? Um luto complicado jamais se encerra em um ano. Às vezes, em um ano, a pessoa ainda está na primeira fase do luto, de negação, raiva, culpa, né? De fazer esquiva experiencial, né? De todos esses sentimentos. Né? Então, se prolonga significativamente. Há sentimentos de vazio, saudades e muito desejo de estar ou ver a pessoa que se foi. Quer sonhar com a pessoa, quer procurar ainda a pessoa, que é a segunda fase do luto, né? A fase do desespero, né? Emoções e lembranças dolorosas, pensamentos intrusivos sobre a morte, principalmente se tiver na base um TEPT, sentimentos de raiva, descrença, ansiedade, depressão, culpa, raiva, já falei raiva, amargura. Respostas de evitação num alto nível em relação àquele que se foi. Perda de interesse pela vida de forma prolongada, que pode chegar até a ponto, né, de uma ideação suicida, um planejamento e até tentativa, lembrando dos fatores que nós acabamos de falar. Sobre o aspecto físico, né, essa pessoa se encontra sempre com muita fadiga, tem distúrbios do sono, falta de apetite, agitação motora, muita agitação motora, né, e que também tem uma alta frequência. E quais as consequências, então, para a vida desse enlutado?
ele se sente muito sobrecarregado, perdido, né? Apresenta comportamentos desadaptativos, de isolamento, tal, que evidentemente prejudicam a sua vida e comprometem as interações que estão no seu entorno, né? Não só social, profissional, tudo. Dificuldades significativas em retomar a própria vida e não consegue ressignificar a perda. E sem ressignificar a perda, a gente não volta ao normal, a gente tem que ressignificar essa perda, né? E especificamente agora, tendo toda essa introdução, nós vamos falar então do luto na Covid-19, né? Entre tantas perdas que o rosto dessa pandemia traz, nós temos também o luto, né, de pessoas queridas, próximas pela Covid-19. E que a tônica que nós temos que começar a pensar, o foco, o luto na Covid-19 traz um adeus sem despedida. E daí a gente já começa, então, dimensionar o que é o luto na Covid-19. Primeiro, é um luto totalmente diferente de tudo que nós conhecemos. Ele é muito difícil de vivenciar. Por quê? Por vários motivos. 3 estão no topo desses motivos. A morte ocorre abruptamente, geralmente 7, 14, 21, 30 dias, né, após a contaminação. As famílias são separadas dos seus entes queridos infectados, né, o que impossibilita o ritual de despedida entre a família e o enfermo. A ausência do corpo do ente querido e proibição dos rituais de origem cultural e religiosa, né, que são presentes nessas cerimônias, e que faz parte enormemente da nossa cultura, está em nós, né, sempre foi assim, e também as homenagens àquele que se foi não vai existir. É preciso dizer que quando eu falo desse segundo item e do terceiro item, eu estou falando de um tipo de ritual de despedida, e que é, né, se despedir quando a morte é anunciada, né, e a outra dimensão do ritual de despedida é essa ausência de cerimônias fúnebres. Então, porque o luto não, a morte, deixa eu ver se eu consigo colocar assim, o morrer para todos nós envolve 3 dimensões, 3 processos. A terminalidade, quando a morte é anunciada, a morte propriamente dito, e o luto, que são os outros 2 processos. Então, nós temos 3 processos, né? Desses 3 processos, eles foram atravessados pela Covid, né? O que demonstra hoje os estudos que já começam a trabalhar, então, com essa questão? Bom, estudos agora, principalmente fora do Brasil, né? No Brasil ainda temos, acho que quase nada, né? Eu não tenho visto, pelo menos, mas os estudos já demonstram que nós demoraremos anos para compreender a dinâmica desse luto de uma forma mais clara, porque ele iniciou agora, esse luto pela pandemia começou agora. Então, nós precisamos entender que nós temos um caminho ainda para entender essa dinâmica do grupo, do luto. Eu quero dizer para vocês o seguinte, na minha experiência, que hoje, se alguém compreende a dinâmica desse luto, são aqueles que choram os seus mortos. Aqueles que choram entendem essa dinâmica. A dor, o processo doloroso, tudo isso. Ok. E aí que chega, então, né, esse cenário pandêmico interrompeu essas experiências que eu acabei de dizer, né, essas experiências, o processo usuais do luto, né, sequestrou etapas fundamentais nesse processo de construção de sentido da morte e da aceitação da perda propriamente dita, né. Para o momento da terminalidade, não há despedida do ente querido, né.
para os momentos morte e luto, a ausência de rituais fúnebres. Então, acabou. Acabou. Nós entregamos o nosso ente querido, né, o nosso familiar, na porta do hospital, nós nunca mais o veremos. Naquele momento, ele sai das nossas vidas. Né? E a ausência de rituais fúnebres é o que permite ter o senso de realidade e concretude do evento morte. Cultura é cultura, né? Então, esses rituais nos dão esse senso de realidade, de que houve a morte. E a concretude, ela está ali. Eu estou vendo a pessoa na minha frente. Ela está sem vida. Né? Sem essas dimensões que amortecem o luto, né? Que são, então, essas etapas, né? Que vem dos rituais de despedida, lógico que vai complexificar a elaboração de um luto normal. Lógico. E é aí que está a questão. É exatamente aí que entra a grande probabilidade do luto se tornar patológico, ou, como nós falamos, complicado. Até então, se nós retirássemos isso, é muito difícil não ter um luto complicado que não seja assim. A não ser por criança, aquela coisa toda, né? Agora, a partir do momento que foram sequestradas as etapas que nos dão essa construção de sentido e de aceitar a perda, aí, então, complexifica a elaboração do luto. Ok para vocês? Tudo bem? E Tudo ok. certo. Então, tá. Tá legal, Josinha? Super, Nil. Claro. Bem claro, bem focado. Tá bom. E aí, então, vamos falar por que que no ritual de despedida, que é na terminalidade, pode trazer, então, esse enlutamento mais complexo. O ente querido será deixado na porta do hospital com quadro grave. Ele está contaminado. Ele vai ficar totalmente isolado, sozinho. Não existirá mais encontro com a família. Logo em seguida, a família é comunicada. O caso é grave e é irreversível, ou seja, a morte foi anunciada. E a verdade disso é uma apenas, e infelizmente, você não encontrará mais essa pessoa. Ela desapareceu da sua vida no exato momento em que você a deixou no hospital. Imagina essa dimensão, gente. Imagina. Até o dia da morte, se não fosse assim, há um tempo de um dia ou mais, quem sabe? Então, ali é que nós começamos o nosso luto. Quando a morte é anunciada e não aconteceu ainda, nós entramos no luto antecipatório. E é muito importante esse tempo, ele é fundamental, esse tempo. É um tempo para usar, para despedir. Porque a despedida não acontece só no velório, acontece quando a pessoa está viva ainda. Se a morte foi anunciada, evidentemente que nós precisamos aproveitar cada segundo desse tempo. É a única fresta de afeto que nos sobrou, esse pedacinho desse tempo. E todos envolvidos nesse vínculo de amor com aquela pessoa que está prestes a morrer, precisam usar esse tempo, então, para se despedir. E o que é esse tempo? Esse tempo para se despedir. Esse tempo para se despedir são momentos de agradecimento, de reparação, de retomar lembranças que foram lembranças importantes, e também de permitir que a pessoa se vá. Eu amo você. Muito obrigada por ter existido em minha vida, por ter sido quem você foi, o pai maravilhoso que meus filhos têm, a pessoa honesta, correta que você sempre foi. Então, é preciso discriminar, descrever, não apenas dizer e descrever por que que você está agradecendo. Por que da sua gratidão. Ok?
É reparação, é me perdoe quando aconteceu aquilo entre nós e relata o que aconteceu. Ou eu já o perdoei quando aconteceu tal coisa, né? Sempre descrevendo. É um vá em paz, eu continuarei aqui. Nós estaremos aqui dando continuidade para você no que você começou. E faremos com amor, etc. Né? É um compartilhamento de bons momentos vividos, de trazer à tona lembranças felizes, compartilhar no leito da pessoa. Por que é importante essa despedida? Ela gera qualidade de morte ao doente, e aí gera, ao mesmo tempo, qualidade de vida aos familiares. Por que qualidade de vida aos familiares? Até no relato que eu vou passar para vocês, daqui a pouco vocês vão compreender. Porque a ausência de despedida, de não colocar a importância daquele vínculo antes da pessoa partir, gera muita culpa, gera muita dor de ter sido injusta, de não ter despedido, né? E qualidade de morte a doente, porque naquele momento ele pode estar tendo clareza do que está acontecendo com ele, e ele tem condições, então, de poder conversar também, e ele também fazer a sua despedida. E aí, né, assim, quais seriam as ausências, as consequências dessa ausência de se despedir? Nós entramos em desamparo. Nossa, Parks fala muito bem sobre isso. Colin Parks, que é aquele psiquiatra inglês que trabalha muito, trabalhou a vida inteira com luto, né? Inclusive foi convidado pelo governo americano para trabalhar dando suporte para os enlutados do 11 de setembro. Então, todo o trabalho dele é baseado na experiência clínica dele. E ele coloca claramente que nós entramos em desamparo, porque nós temos o nosso mundo presumido, né? O nosso mundo presumido tem segurança, tem confiança, tem autoestima. E ele coloca que exatamente a nossa proteção do mundo que pensamos que existia, né? Que sempre foi a nossa fonte geradora de segurança, de confiança, de bem-estar, de alegria, de autoestima, já não existe mais, né? E sem esses suportes, nós nos sentimos e, de fato, estamos em perigo. E mais, sentir-se seguro e protegido vem da história que você viveu com aquela pessoa que você ama, né? E que, não acontecendo essa despedida, vem os sentimentos de muita tristeza, muita culpa, muita angústia, de muito pesar, muitas vezes de revolta, coisas assim, né? Parks fala que o luto é o preço do amor, né? Quanto maior a dor, quanto maior o amor, maior a dor. Então, o luto é uma moeda de duas faces, né? E o preço do amor é isso. Né? Então, imagine, quanto maior o vínculo, maior será o luto dessa pessoa. Já no ritual de despedida, na morte, né, no processo morte e no processo luto, que é luto, é o ritual fúnebre que nós chamamos. Inclui velórios, enterros, práticas religiosas e culturais. E tem pesquisas que mostram isso bastante, até aqui no Brasil, que esses rituais de despedida desses dois processos, morte e luto, são organizadores no momento de total desorganização. Né? É assim, e agora? Né? Agora tem ainda a despedida, famílias e amigos, temos mais um tempo para ficar com ele ou com ela, né? Então nós sabemos os próximos passos. Tem a missa, tem o enterro, né? Tem as homenagens, nós sabemos o que vem pela frente, né? E isso gera, né, o fato de nos organizarmos assim, né, de ser organizadores para nós, isso vai gerando
claramente o contato com a realidade da perda, né? A concretude da morte, né? E vai favorecendo, desde esse momento, desde o ritual fúnebre, vai favorecendo essa assimilação, né, do processo de morte, de compreensão do processo de morte. Então, é fundamental também. É difícil pensar na ausência de um ritual fúnebre. Complicado, né? E, além disso, esses rituais, né, principalmente velório, enterro e tal, vai permitir que o sofrimento que eu sinto e o desamparo que eu estou sentindo diante da perda do meu, do meu vínculo significativo, né, do meu vínculo de amor, sejam compartilhados e acolhidos entre aqueles que sentem o mesmo que eu, mesmo que seja num outro nível de sentimento, né? Perdi um grande amigo, então eu quero estar presente no enterro, eu quero estar no velório, perdi uma pessoa querida que fez parte da minha vida, eu quero estar lá nesse momento de despedida, eu quero estar com a família, né? Eu quero levar a minha presença, o meu carinho, o meu abraço, né? E isso é importante, fundamental. Aí, é o momento de despedida da pessoa que se foi e com o qual você tinha um vínculo de amor. É uma demonstração através de presença física, comportamento de cuidado para todos aqueles que ficaram. Esse é o outro lado. E, basicamente, é o único espaço que nós teremos para que essa dor seja acolhida e validada. Não há outro momento que nós seremos reconhecidos em nossa dor no olhar daquelas pessoas que se vinculam a nós. Eu olho naquela pessoa que está ali presente e eu sei que o olhar dela se encontrando com o meu está dizendo da dor que eu estou sentindo. Né? Essa perda de espaço, e a Covid, né, favoreceu isso, é o abortar do reconhecimento social dessa dor. Né? E quais as consequências, então, dessa ausência também dos rituais fúnebres? O desamparo da rede de suporte, né, da rede socioafetiva, o que gera aos familiares um luto muito desprotegido, muito desamparado. Arantes, né, a Ana Cláudia Arantes fala bastante sobre isso. Há uma sensação de que nós negligenciamos e não tratamos de forma humana aquele ser que a gente ama no final da vida. O que agrava mais o sentimento de culpa, né? E que, por sua vez, vai chegar um choque muito forte, momentos de raiva e, inclusive, de horror, tanto para a família, tanto para um quanto para outro, família e grupo social. O enlutado, ele não começa a vivenciar esse senso de realidade e concretude da morte. Ou seja, continua aquela sensação de que a pessoa não morreu. Isso vem nos relatos das pessoas enlutadas pela Covid. Claramente está no relato. A sensação de que vai chegar daqui a pouco, a sensação de que foi viajar, mas como ele viaja a semana toda, né? Então eu já estou habituada à ausência dele. É aquela sensação que ele vai chegar. Chega muitas vezes até preparar alguma coisa, porque é aquela sensação assim, a qualquer momento ele abre a porta e fala: cheguei, estou aqui, o que tem para jantar? Né? Isso é uma fenda, um buraco, um corte no processo de luto. Então, ao desamparo. Okay? Aí, Arantes fala, né, sobre isso. Nesse momento, não há alguém para ampará-lo, para acolhê-lo. Não há um abraço, não existem palavras de conforto para sua dor. Nesse momento de Covid, não há ninguém para lhe dizer: eu estou aqui, eu sei que você está sofrendo. Ou seja, alguém para cuidar de você depois de uma perda de tamanha proporção. Enfim, não há o olho no olho que acolhe e diz que, independente do que acontecer, eu ou nós
estarei ou estaremos ali, junto de você. Então, nós ficamos sem tudo isso no luto da Covid, pela Covid. Nós ficamos sem tudo isso diante dessa pandemia. Especialmente, portanto, o luto pela Covid-19 vai gerar um processo de vivência do luto de intenso sofrimento. Há uma probabilidade, inclusive, tem alguns artigos já americanos, canadenses, tal, né, que fala do aumento da mortalidade logo nas primeiras semanas ou nos primeiros meses. Os transtornos emocionais, como ansiedade, depressão, né, suicídio, transtorno de estresse pós-traumático, tal, e até outros, se a pessoa já tem esses transtornos, né, haverá uma sobreposição desses transtornos, né, no sofrimento emocional. Então, imagina o sofrimento emocional e a pessoa com essas comorbidades, né? Enfim, esse luto compromete significativamente a qualidade da vida do enlutado em todas as áreas da vida dele, sem dúvida alguma. As intervenções, então, nos processos tanto de terminalidade quanto morte e luto, né? Como é que nós podemos intervir nesse momento em que houve esse sequestro, né, dessas etapas, como que nós, psicólogos, podemos atuar, desde o psicólogo hospitalar quanto o clínico. Eu usei uma frase do Bose aqui, porque eu acho que fala muito para nós essa frase. Abre aspas, agora é um momento particularmente importante para que nós escutemos, de maneira a permitirmos que os outros se sintam realmente compreendidos e que nos importamos com o que está acontecendo com eles. Além de ouvir, é importante que façamos coisas um para o outro quando necessário, pois é importante lembrar que as ações falam mais alto do que as palavras. Quando eu coloco essa frase, eu não penso de forma alguma só em nós, terapeutas. Eu penso em nós e a família enlutada, aqueles que estão no entorno e também no suporte socioafetivo que a pessoa tem. E, evidentemente, que as ações falam mais que as palavras, né? E, evidentemente, que, em função disso, que a gente vai fazer 1 hora, 2 horas, 3 horas de reunião com as pessoas que possam dar suporte a essa pessoa, tá? A mais enlutada, né? Que o vínculo de amor é mais significativo, né? Quais são os 2 propósitos mais, assim, pontuais que nós temos quando nós trabalhamos com enlutados pela Covid, para que não vá para um luto complicado? Tudo isso é prevenção para não acontecer o luto complicado. Aí, impedir que ele aconteça, se desenvolva, reduzindo dessa forma a intensidade do sofrimento do enlutado ou melhorando as respostas patológicas ao luto, que poderá reduzir sensivelmente os riscos à saúde a longo prazo. Percebem aqui que esse primeiro propósito foi o caso que eu citei agora para vocês? Foi exatamente isso, melhorando as respostas patológicas ao luto, que pode reduzir os riscos à saúde. Percebem? É isso, gente. É esse o caminho, né? Mitigar, diminuir as consequências do luto para a família, a fim de que todo esse ambiente consiga lidar com o luto e processá-lo. Ok? Ok. E no processo de terminalidade, então, quando existe o isolamento do enfermo, né, com relação aos seus familiares, dificultando as conversações, então, a despedida no final da vida. O que o psicólogo faz? Tanto o psicólogo hospitalar quanto o psicólogo clínico, se for chamado. Em primeiro lugar, se for possível uma interação face-to-face, né, é incentivar o contato entre enfermo e pessoas da família através de celulares, tablets, etc. Ok? Dependendo das condições, lógico que é o psicólogo que vai intervir nisso, né, marcar horário com a família,
horário que pode ligar, né, que não é nenhum horário de nenhum procedimento, né, horário da comida, se ainda não foi entubado, essa coisa toda. Dependendo das condições clínica e cognitiva do enfermo, sugere-se muito, né, o envio de cartas e de objetos que representam esse vínculo emocional entre aquela pessoa que está enferma e a sua rede socioafetiva. Quando eu falo de rede socioafetiva, eu estou ampliando um pouco, tá? Eu não falo só de familiares. Por exemplo, se um grande amigo diz assim, nossa, mas eu gostaria muito que entregasse para ele esse anzol da nossa pescaria. Esse anzol, a gente sempre fala que um tem melhor do que o outro. E esse é importado, esse não é? Então, entrega, ele vai saber de quem é e por que eu enviei. Então, assim, são, são, são momentos importantes para aquela pessoa que está enferma. Significa que ele é querido, que as pessoas estão pensando nele, preocupada por ele. E isso dá leveza, isso dá uma paz, isso gera menos ansiedade, né, nesses momentos tão difíceis. Então, mais uma vez, gera qualidade de vida, né? Quando os pacientes estão conscientes, mas com dificuldades de comunicação verbal, sugere-se o envio de mensagens de áudio, ok? Então, manda mensagem de áudio, ele vai ouvir à beira do leito. Para pacientes que já estão inconscientes, também o psicólogo hospitalar pode ler mensagens de áudio para ser reproduzida à beira do leito, tá? Ou vai ser reproduzida à beira do leito. Então, mande mensagem de áudio, sim, né? É a única fresta que existe. Então, nós precisamos usar essa fresta, né? Sobrou essa, assim, nós temos que entrar nela. Temos que ir por ali. Nós não podemos deixar de passar, ok? Já no processo de morte e luto, evidentemente que vai ter que ter uma nova configuração. Rituais fúnebres, nós sabemos disso, não são mais como eles eram, né? E essa nova configuração precisa ser sempre e estar sempre de acordo com a história do vínculo que se perdeu. E aí, nos processos de morte e luto, nós temos duas estratégias de despedida. As remotas, que é o uso, né, da tecnologia, e as individuais. Estou preocupada um pouco com o tempo, gente. As estratégias rituais remotas é um espaço muito importante para que familiares e amigos possam expressar suas condolências, compartilhar seus pensamentos, lembranças, emoções e sentimentos com relação àquele que se foi, evidentemente através do uso da tecnologia, né? Então, vem alguma plataforma, né, e faça, então, uma reunião. Semana passada, infelizmente pela perda, né, mas eu participei de uma reunião remota, assim, desse espaço, né, de condolências, de expressar sentimentos e emoções em relação à pessoa que se foi, né, nesse caso, uma grande amiga minha, não foi pela Covid, mas, de qualquer forma, não foi feito ritual fúnebre. Isso é outra coisa também que na esteira do luto, na esteira da Covid está acontecendo, nós não podemos mais ter rituais fúnebres, né? Então, o uso da tecnologia tem que entrar, né? E aí foi feito esse ritual através do Zoom, com a participação da família, que é uma família pequena, são 2 filhos, né, 2 noras, 2 netos, algumas pessoas aqui que tinha relacionamento com ela aqui no prédio, né, no meu prédio, no nosso prédio, e foi um momento de tristeza, foi um momento muito denso, e ao mesmo tempo, para a família, e para todos que estavam ali, foi
muito bom expressar lembranças, emoções, né, da convivência com essa pessoa. Então, é feito através de ligações de vídeos, mensagens de voz, e-mails de despedida ao ente querido, e até uma criação de memoriais online. Memoriais online é quando você abre, né, a sala, e na sala tem um memorial, onde tem a minha cliente chama de oratório, porque ela fez isso. Ali tem um cantinho, um espaço com uma mesa, aonde você tá aqui, aonde você coloca fotos da pessoa, objetos que reportam, né, que pensam, leva a pensar nele, né, e-mails de pessoas que enviaram, mensagens enviadas, né, que então elas foram imprimidas e colocadas ali, né. É um memorial onde você vai resgatar as lembranças, né, dessa pessoa e, ao mesmo tempo, uma homenagem a ela, ok? Nas estratégias individuais, também pode existir esse memorial. Lançar mão das redes sociais para lembrar e homenagear aquele que se foi. O que é importante, fundamental, em toda essa questão de como fazemos hoje os rituais fúnebres, né, remoto, individual, é compreender principalmente que as expressões que nós temos, né, desse amor, desse afeto, né, do nosso pesar, da nossa espiritualidade também, não vão substituir nem em sonho os rituais que foram e sempre estiveram presentes, arraigados pela nossa história cultural e religiosa e mantido pelas nossas comunidades socioverbais, né? A função única é auxiliar na resolução do luto, pois uma vez que já está e já tem demonstrado isso, possibilitam caminhos emocionais e cognitivos para lidar com a perda, com a perda, e é isso que nós precisamos para não ir para o luto complicado, ok? Ronaldo Luz, que trabalha muito em movimentos, né, de enlutados, né, principalmente em grupo, né, ele tem grupos que são terapêuticos mesmo, né, de pessoas enlutadas. Ele tem uma frase agora, há pouco tempo, numa entrevista, ele colocou essa frase que eu acho que diz muito para esse momento em que esse sequestro, né, das fases do enlutamento ocorreu. Ele diz que, abre aspas, não podemos reduzir a pessoa à hora da morte, ou seja, realmente você não pôde estar lá. E é óbvio que você tem o direito à dor de não estar no velório e no enterro. Então, lembre-se de todos os momentos em que vocês estiveram juntos e honre a memória dessa pessoa. Fecha aspas. É bem isso, né, gente? Inicialmente, quando você está trabalhando com o processo de luto pela Covid, nós temos que dar suporte emocional, tá? Esse é o primeiro momento, sem dúvida alguma, tanto que vocês já observaram o que eu passei para vocês, que foi suporte emocional. Que eu estou trabalhando com a minha cliente, com ela está um pouquinho mais avançada, e, lógico, esse apoio todo também em relação à família. Essas estratégias a gente já trabalha desde a primeira sessão, tá? Lógico que algumas, com o tempo, elas estão mais adiante, mas ela começa agora, né? Logo depois, na primeira sessão, elas já entram. Depois que esse suporte está sendo feito, que já a pessoa você percebe que ela já saiu da primeira fase do luto, tal, aí está na hora de você entrar na esteira da análise do comportamento e encontrar ACT, DBT, né, para poder trabalhar também, né, as estratégias da DBT, as estratégias da ACT, principalmente as metáforas, né. Bom, mas sem adiantar, a gente fala sobre isso daqui um pouquinho. Ok. O início, então, das estratégias. Auxiliar o enlutado a reconhecer que sentimentos como raiva, culpa, ansiedade e desamparo
são comuns no processo de luto para que enfraqueça, então, e comece a bloquear qualquer esquiva experiencial no sentido da aceitação da sua dor. É por aí que a gente começa. É mostrar que isso é natural, que seria muito esquisito se fosse diferente, né? Incentivar o enlutado a compartilhar o sofrimento comum a todos, para que a perda seja integrada à história da família. Vocês já perceberam que isso nós já estamos trabalhando também, né? Avaliar o repertório de enfrentamento do enlutado, auxiliando na busca de alternativas para a resolução de problemas e tomada de decisão. E, nesse caso, nós precisamos ampliar quando a pessoa está totalmente sem condições de fazer enfrentamentos, nós temos que buscar resoluções de problemas e tomadas de decisão em conjunto com a família, tá? E a pessoa, logicamente, a pessoa consciente, sabendo disso tudo, né? Agora, muitas vezes a gente percebe de início que era uma pessoa muito dependente, que a vida dela só existia a partir desse porto seguro dela, tal. Aí nós sabemos que nós estamos avaliando esse repertório de enfrentamento e nós já sabemos que caminho nós vamos precisar usar a partir dali, né? Ensinar habilidades de aceitação da realidade e reorganização da vida no presente, ou seja, na ausência dessa pessoa. Ensinar habilidade de aceitação, no início, é muito difícil, praticamente impossível, porque a pessoa ainda não saiu da primeira fase do luto, né? Nós precisamos que ela saia da primeira fase, né? Só que a partir dessa quarta já está mais, né, já é durante o processo mesmo. Orientar o enlutado para a vivência totalizadora da perda, possibilitando a aceitação dessa nova realidade, a fim de que possa retomar a vida sem essa pessoa. Estimular o estabelecimento de uma conexão duradoura com as memórias da pessoa que se foi, tá? E essa conexão traz como produto também, ou subproduto, a pessoa não fazer esquiva dos sentimentos dela, né? A esquiva experiencial é o fator principal que leva ao luto complicado. Auxiliar o enlutado quanto ao planejamento do futuro, conectando-se com planos que o ajudem a tolerar a perda. Isso é mais um pouquinho para frente. Dar suporte à família enlutada, no sentido de seus membros conseguirem também reorganizar-se para que gradativamente consigam buscar outros propósitos de vida. Que, na verdade, todo o processo de luta é para chegar aí, para a pessoa ressignificar a vida e ter outros propósitos para continuar vivendo, né? Mudanças de papéis, né? Por exemplo, o pai que vai ter a função de mãe, né? Um avô que vai fazer a função da avó. Então, mudando esses papéis, ressignificando a vida, né? Incentivar a prática constante do autocuidado, na verdade, esse deveria ser o primeiro, e é o primeiro que a gente trabalha, como meta para diminuir a vulnerabilidade emocional, ajudando, assim, a evitar os transtornos emocionais, assim como as doenças físicas. Nós precisamos estar sempre atentos aos sinais, né, de doenças físicas. Gente, isso para mim é condição sine qua non. Isso é a primeira coisa que eu faço em todos os casos de luto que eu atendo. O primeiro foco, ó, autocuidado, cuidar de si, cuidar de si. E aí entra até a psicoeducação mesmo, a estratégia Saber, né, nos ajuda muito, da DBT, ok? E, por fim, as estratégias terapêuticas, que, como eu já falei, estão na esteira científica da análise do comportamento, né? Nós temos que pensar que o nosso trabalho tem que estar embasado em evidências científicas, sempre. Que é luto, o que for, nós precisamos ter trabalhos embasados e intervenções embasadas em evidências clínicas, ok? E a análise do comportamento nos dá muito isso, né? Porque, inclusive, a partir daí também veio as contextuais, né? A análise do comportamento, dentro da analítico comportamental, evidentemente que eu vou trabalhar análise funcional do comportamento do enlutar-se, mas nem pensar que isso é na primeira, na segunda sessão. Na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, assim, é uma sessão
que você vai precisar trabalhar a psicoeducação, sim, do luto, falando devagar sobre as fases do luto, mas essencialmente você vai trabalhar autocuidados e essas estratégias iniciais que eu falei para vocês de suporte emocional, ok? Nós temos um tempo pela frente, então é preciso, inclusive, ir passo a passo, porque assim, se eu uso o momento do enlutado, falar sobre a sua dor, para falar sobre a psicoeducação do luto, possivelmente ele não vai voltar na próxima sessão, nem na próxima, nem na próxima. Ele não quer saber das fases do luto quando ele está nessa dor intensa dele. Ele quer falar sobre a dor intensa, ele quer falar como ele está se sentindo. E ótimo, ainda bem que ele quer falar, porque assim nós estamos evitando já esquivas experienciais. Né? E tudo tem seu tempo. Também no processo terapêutico, tudo tem seu tempo. Né? Eu não posso pular da validação para a mudança imediatamente, ou nem fazer a validação e ir para a mudança, quando eu entendo que naquele momento, o máximo, ou o mínimo até que eu posso fazer, é validar. Né? Como é que eu vou para... então agora nós temos que pensar em estratégia de solução. Quem sabe, né? Então, se você chamar sua filha, quem sabe, então, se você ir em tal lugar, quem sabe, então, você volta para a igreja, para a missa das 11. Calma, calma. O espaço é dela. É preciso que ela fale. Por outro lado, olha bem esse jogo. Não é apenas dar 60 minutos da sessão para ela falar e eu ouço. Porque na próxima sessão, se eu não tiver nenhum procedimento, ela vai continuar falando. Até que ela vai esgotar. Ela vai chegar, fala, chega, já falei tudo que eu tinha que falar, eu vou embora. Da terapia de aceitação e compromisso, nós temos exercícios experienciais. Então, assim, no momento mais avançado, a gente vai trabalhar com uma carta, que a pessoa vai ver onde que ela vai entregar, o que ela vai fazer com essa carta, com poemas, eu trabalho bastante com poemas, trabalho muito com músicas, ou às vezes eu peço para a pessoa trazer alguma música, alguma canção que fale muito sobre a relação da pessoa que se foi, né, com ela. Então, assim, geralmente as minhas metáforas são essas, músicas relacionadas a algum momento especial da vida que faz com que a pessoa se aproxime das lembranças, né, das emoções. A gente sabe, né, por que a gente usa metáfora, qual é a função da metáfora? A gente usa para poder bloquear a esquiva, né? Então, evidentemente que a esquiva experiencial é realmente um fator de comprometimento do luto muito forte. Então, nós temos que lançar a mão, sim, dos exercícios experienciais para que haja um bloqueio dessas esquivas. Né? E é muito claro, esquiva é muito claro, né? Bloco de notas, que eu tenho escrito, não está aqui, ele é meio longo, fotos, e fotos hoje está tranquilo, né? Não precisa trazer aquela mala de fotos para a sessão, né? Vem as fotos no celular, né? Então, a gente vai trabalhando para quê? Para a pessoa se aproximar daquele momento em que viveu aquilo, que sentimentos ela estava tendo, que essa lembrança traz o quê? Traz saudade, e que outros sentimentos, como eu fui feliz com ele, nesse momento nós estávamos à beira do mar, e ele estava alegre, porque ele estava conseguindo caminhar super bem, nós estávamos andando 4 quilômetros por dia, eu também estava muito feliz, estávamos só nós dois, então você resgata isso, evidentemente que muitas vezes vai chegar num choro, ou às vezes num choro leve, outras vezes num choro intenso, né, como eu tive um caso há 2 semanas atrás. A psicoeducação, falar sobre as fases do luto, a duração do luto, né, e outros procedimentos que tenham realmente evidências clínicas, né, como eu já falei. Sempre pensando, gente, que tudo tem seu tempo, tá? Se a pessoa está naquela fase do luto, é sobre aquela fase do luto que você vai falar. Só que você vai ampliar no seguinte sentido: são várias fases do luto, aos poucos nós vamos conversando sobre isso aqui.
hoje você está apresentando isso, descreva o comportamento da pessoa, as emoções, né, tanto comportamento público quanto privado, né, validando o que ela está falando, até mostrando se eu estou compreendendo se é isso mesmo, e aí eu digo, olha, isso é uma das fases do luto. O luto tem 4 fases. Isso, tudo que você está sentindo, que é natural, então espere sentir, é a primeira fase, né? A síntese que nós precisamos ter ao aplicar as intervenções no luto complicado, ou para não existir o luto complicado, na prevenção do luto complicado. Essa síntese é uma coisa assim, que a gente leva com a gente, tá? O terapeuta precisa alcançar com o enlutado a capacidade deste de viver profundamente o seu luto e terminá-lo a partir do propósito maior de construir, da construção mesmo, e reconstruir, pode acontecer, lógico, tem coisas que é possível reconstruir, né, que são possíveis de reconstruir, a sua vida à luz das realidades atuais. Essa síntese é o nosso caminho, gente. Nós temos que pensar nisso. Daí, o que nós temos que lançar? Mão de estratégias, né, que a esteira científica que nós temos nos dá, e aquelas estratégias iniciais que eu falei para vocês. Não quero deixar de falar isso, eu terminei em 2 minutos, tá? O nosso foco pessoal, enquanto terapeuta. Sem dúvida alguma, a nossa autoconsciência, que entra, tá, ao meu olhar, a capacidade de atender às necessidades do nosso paciente e ao mesmo tempo, do nosso ambiente, juntamente com o nosso autocuidado. Eu estou falando sobre nós agora. Imagine atender casos assim, imagine até atender casos de DBT, né, que muitos de nós já sabemos disso, se nós não tivermos autocuidado. Imagine o nível que nós vamos entrar de fadiga por compaixão. Ok? O quanto nós vamos adoecer também. Então, quando eu chamo de autoconsciência, entra isso. Essa disponibilidade, a nossa capacidade de ir até as necessidades do nosso paciente, do ambiente dele, e, ao mesmo tempo, cuidando de nós. É bem dialético isso. Ainda, além disso, né, ampliada pela habilidade que naturalmente nós precisamos ter, né, e lançar mão de estratégias de validação com genuinidade e autenticidade para com seu paciente enlutado, ou seja, trabalhar a última estratégia de validação da DBT, né? Ao se encontrar por meio de uma comunicação de profundo, ao se comportar, desculpa, por meio de uma comunicação de profundo respeito e cuidado com o paciente e ou com a família. Esse ou aí eu gosto de tirar, tá? Paciente e a família, ok? É muito difícil nós pensarmos que nós vamos trabalhar o luto pela Covid sem a família estar envolvida, tá? A nossa habilidade também, enquanto terapeuta, ao validar e amparar a experiência pessoal e, ao mesmo tempo, as dificuldades do nosso paciente nas crises implacáveis da vida dele, transmitindo a ideia clara de que ele não está sozinho. Essa frase, eu esqueci de... é do Bois, está aí. Ao mesmo tempo, ao balancear de forma constante a estratégia de validação com a estratégia de solução de problemas. Certo? Esse é o nosso foco pessoal. É a nossa linha de conduta. Entre os nossos valores. E o nosso papel? Buscar de forma constante ferramentas baseadas em evidências clínicas, e eu não canso de falar isso, auxiliando pessoas enlutadas no que tange a diminuir a experiência da sua dor. Porque, sem dúvida alguma, a dor do luto é a dor mais avassaladora que um ser humano possa viver.
Enfatizar os recursos e potencialidades do seu paciente sempre. Dar suporte às formas alternativas, especialmente cuidadosas e respeitosas para a ritualização dos processos vividos. Foi o que nós conversamos. Dar suporte mesmo. Eu não falei nada do oratório que a minha cliente fez. Eu falei da função dele quando ela disse que fez. E isso é uma forma alternativa e cuidadosa e respeitosa, né, de trabalhar esses rituais que foram sequestrados pela Covid. E assim, também, buscar sempre um olhar ampliado para a ressignificação das perdas. Lógico, é a lente que a gente tem que colocar, né, porque nós temos que ressignificar essas perdas, para que ele possa dar, então, continuidade à ausência, à vida dele, evidentemente, na ausência da pessoa que se foi. Ok? Aí tem as referências, para aprofundar o que eu falei hoje, são essas duas últimas referências, tá? São os artigos que estão no Comporte-se. Ok? Uma referência muito legal também é do Waller, a primeira, né? Da Crepaldi, ok? Na verdade, quase todos que estão aqui foram muito importantes para esse trabalho. Ok? Gente, eu acho que o que eu teria que falar é isso, tá? Ui, Você tá aqui. Só eu tô aí? saiu, tá? Só saiu Né? o slide. Tá bom. Só um segundinho, então, gente. Me dá só um tempinho, tá? Ok. Eu acho que estamos aqui. Acho que eu passei 9 minutos. Não tem problema, só às 10 que começa a outra, sem problema nenhum. Que aula mais emocionante, intensa e muito, muito cuidadosa, Ni, como sempre, né? Todo o seu amor deu para ver aqui. Obrigada, Fabi, aí falando também. Ai, Fabi é uma graça. Eu amo a Fabi. Muito legal. Gente, tem alguma Obrigada. pergunta? Então, mas alguém quer fazer pergunta? Ana, a Paulinha está aí, a Fábia, a Luísa, a Letícia, o Guilherme. Se alguém quer fazer alguma pergunta, se eu não puder responder agora pelo horário, me comprometo a responder depois pelo WhatsApp. Nós temos que pensar... eu tenho. Quer, Luísa? Nós temos que pensar que nós estamos falando de prevenção para não chegar ao luto complicado. Tá? Ok. O que eu ia perguntar é sobre o altarzinho, sobre o altar ali de Memorial. oração e de homenagem. Isso. Memorial. Até que momento é importante ter isso na casa, por exemplo? Porque ele vai simbolizar, pelo que eu entendi também, como se fosse o próprio túmulo, que hoje a gente não está conseguindo fazer visitas, por exemplo, fazer ali um funeral, mas até onde seria interessante? A pessoa definir isso, o terapeuta vai dando uns toques, tipo, ó, deu também, senão é sofrer demais. Não tem um tempo determinado, as pesquisas não trazem isso, a experiência que eu tenho, tá? A experiência que eu tenho é que esse altarzinho não está substituindo ir ao túmulo. Ter um memorial online não está significando substituir alguma coisa da presença de ir ao cemitério, alguma coisa assim. Tem o significado religioso, para todos os meus clientes, ele tem tido um significado cultural e religioso. Coincidência ou não, aqueles que têm esse memorial presencial são pessoas extremamente religiosas. Eu deixo absolutamente à vontade.
absolutamente à vontade, porque geralmente nesse memorial tem um porta-retrato da pessoa, com ela, ou somente ela, ou a família juntos, tal. Então, passa a ser significativo ter esse cantinho, tá? Então, o que que eu vejo? Eu vejo, assim, que esse memorial, hoje chamado memorial, fica como uma homenagem. Então, fica ali. E acaba sendo uma parte integrante, não para estimular a dor do luto. Não para estimular a dor do luto. Entende?